Muito bem, seguindo aqui então, a gente agora vai falar sobre um outro tipo de engenharia social, que é um ataque que a gente chama de farming, ou como você está vendo aí no meu slide, DNS Cache Poisoning. Vamos lembrar aqui que essa palavra poisoning, poison em inglês é veneno. Poisoning é a mesma coisa que envenenamento. Então, o DNS Cache Poisoning corresponde ao envenenamento do servidor DNS, tá? O Domain Name System. Muito bem, vamos lá. Olha aqui, ó. O servidor DNS é um servidor da internet que permite que a gente use o que a gente chama de URL. O URL é o endereço por extenso de um site. Como a gente estuda lá em redes, cada computador da internet é identificado por um endereço IP, que é uma sequência numérica. Se for IPv6, uma sequência alfanumérica, mas com muitos caracteres difíceis de serem memorizados. Então, o que acontece? Para a gente não ter que memorizar essas sequências muito longas de números ou de caracteres alfanuméricos, a gente pode usar o que a gente chama de URL. Então, por exemplo, URL do TEC, www.tecconcursos.com.br. Quando você digita essa URL aqui, né, www e tudo mais, isso é mandado para o servidor DNS. O servidor DNS consulta o seu banco de dados e verifica qual é o endereço IP que corresponde àquela URL. Então, tecnicamente falando, uma página só pode ser localizada através do seu endereço IP. Um servidor da internet, ele só pode ser localizado através do seu endereço IP. Mas o endereço IP é muito difícil da gente memorizar, são números. 137.98.25.2. Então ninguém memoriza isso, é fácil a gente memorizar URLs. Qual é o endereço do TEC? www.tecconcursos.com.br. Qual é o endereço do Google? google.com. Né? Qual é a URL da CESP? www.cesp.org.br. E assim por diante. Tá? Agora, para a gente poder usar URLs, tem que ter o servidor DNS, que funciona como se fosse um índice, né? Um catálogo de endereço. Eu falo catálogo de endereço, mas tem muita gente aí que não sabe nem o que é isso. Né? Antes de existir a internet, a gente achava telefones dos lugares e endereços dos lugares em catálogos de endereços, em catálogos telefônicos. O servidor DNS é um servidor que contém um grande banco de dados. Então, quando eu digito lá no meu navegador www.tecconcursos.com.br, ele retorna um endereço, obviamente estou inventando aqui um endereço, tá? Ele retorna esse endereço IP para o meu navegador e com esse endereço IP, o meu navegador, então, localiza, né, o servidor onde está a página que eu quero visitar, e aí é feito o acesso e eu consigo abrir a página que eu quero visitar. O que acontece quando a gente fala, né, nesse ataque que a gente chama de farming? Há o comprometimento do servidor DNS, tá? Códigos maliciosos podem fazer isso, ou então a ação direta de invasores podem conseguir comprometer, ou seja, alterar o banco de dados que tem no servidor DNS. Então, o que acontece? Quando o servidor DNS é atacado, o atacante tira o endereço IP verdadeiro do site e aí coloca um endereço IP falso. Coloca aqui um endereço IP que é de um site falsificado, tá?
E aí, né? Pronto, voltou aqui o normal. E aí, o que acontece? Quando um usuário quer visitar um site, ele coloca lá no seu navegador a URL bonitinha do site que ele quer visitar, o navegador consulta o servidor DNS, mas o endereço IP que o servidor DNS devolve para o navegador é de uma página falsa. E aí é aquela mesma história que a gente falou lá no phishing scam. O endereço IP direciona o usuário para uma página falsa, por exemplo, de um banco. Nessa página, o usuário é instado a informar os seus dados sensíveis, número de uma conta, número da agência, a senha. E quando o usuário fornece todos esses dados, ele está fornecendo os dados para um bandido. O bandido vai lá na agência verdadeira e faz a limpa naquela conta, tá? Acontece que aqui, né, a gente tem um ataque que é muito mais difícil de ser detectado do que o phishing scam, né? Aqui, o usuário pega o seu navegador, eu não coloquei aqui, né? O usuário pega o seu navegador e vai direitinho lá no seu navegador e digita bonitinho o código do banco. E aí, em vez de abrir a página verdadeira do banco, é direcionado para uma página falsa e aí é que ocorrem os problemas, tá? Então, isso é o farming, é o DNS Cache Poisoning, é o envenenamento do servidor DNS, tá? Uma vez, dando uma aula, né, presencial, uma aluna minha disse o seguinte: professor, uma forma de você conseguir evitar ser vítima desse tipo de fraude é você, quando acessar o suposto site do seu banco, quando pedir a senha, você deliberadamente digita uma senha falsa. Se não houver a informação de que a senha é falsa, ou seja, se o site passar para a próxima etapa, você pula fora porque você está num site fraudulento. O banco jamais vai aceitar uma senha falsa. O site fraudulento, ele não sabe qual é a sua senha. Então, qualquer senha que você digite, ele aceita, porque ele acha que é a sua senha verdadeira do banco. Então, se você digitou uma senha falsa e passou para a próxima tela, que normalmente você passaria, pula fora. O site do banco jamais vai permitir que, né, você pule de etapa com uma senha que não seja a senha correta. Tá? Muito bem. Vamos lá. Vamos falar sobre outro tipo de ataque, que é o que a gente chama de varredura em redes ou scan. A varredura em redes é uma técnica que faz pesquisa nas redes, tá? Com o objetivo de analisar os computadores e obter informações sobre esses computadores, como, por exemplo, os serviços que esses computadores disponibilizam e os programas que estão instalados nesses computadores, né? Como eu já comentei com você alguns minutos atrás, os atacantes, essas informações para os atacantes, elas são fundamentais. Sabendo que tipo de programa tem um determinado computador, sabendo que tipo de serviço um determinado computador oferece, o atacante sabe que brechas aqueles programas têm e ele sabe como explorar aquilo para conseguir uma invasão. Então, a varredura em redes, ela faz essa pesquisa, ela descobre, né, quais são essas características dos computadores da rede e, com base nessas características, é que as invasões ocorrem, tá? Então, olha, esse tipo de coisa ela pode acontecer de forma legítima, que é quando pessoas autorizadas fazem essa varredura para verificar a segurança dos computadores, para ver se, né, eles estão conseguindo fazer a varredura quando não deveriam. E aí, se por acaso conseguirem fazer a varredura quando não poderia ser possível, eles vão procurar as medidas para fazer a correção do problema, né, para impedir que isso ocorra. E na maioria das vezes que a gente falar em varredura em redes, aí a gente está falando, né, de uma prática maliciosa,
onde a ideia aqui é explorar as vulnerabilidades, como a gente já comentou, né, que são encontradas nos serviços e nos programas que estão disponíveis nas máquinas daquela rede. Vamos lá. Existe um outro tipo de ataque, que é o que a gente chama de sniffing, né? Sniffing em inglês, né, significa farejar, tá? Então, a gente está falando de uma técnica que consiste em roubar os dados que trafegam através de uma rede, tá? Por meio de programas específicos que são os sniffers. São os programas que conseguem roubar, né, obter os dados da rede. Isso também tem duas formas de uso. Tem o que a gente chama de forma legítima, que é quando os próprios administradores da rede tentam usar essa técnica para identificar problemas, né? Analisar o desempenho da rede, monitorar atividades maliciosas que podem estar ocorrendo naquelas máquinas, ou, né, a forma maliciosa da prática, que é quando um atacante conseguiu acesso a uma determinada rede e aí vai roubar aquelas informações para, né, tentar, de alguma forma, obter uma vantagem indevida a partir daquelas informações. Por isso é que a gente sempre deve manter os dados criptografados. Porque quando alguém consegue obter esse acesso aos dados que estão trafegando por uma rede, o cara que conseguir roubar os dados vai roubar os dados no estado em que eles estiverem. Então, se os dados estão trafegando de forma criptografada, o cara vai conseguir roubar os dados, mas não vai conseguir entender o que tem lá, porque eles vão estar criptografados. Daí a importância de sempre, né, trabalhar com a criptografia. Isso é uma forma de proteger os dados, né, de tentar evitar problemas mais graves se ocorrer esse problema aí de interceptação de tráfego, tá? Vamos lá. Outro tipo de ataque é o ataque que a gente chama de força bruta ou brute force, tá? O ataque de força bruta é um ataque que consiste em adivinhar, por tentativa e erro, um nome de usuário e uma senha para poder acessar um determinado servidor, acessar uma empresa ou outras coisas desse tipo. Por incrível que pareça, esse é um ataque que costuma lograr muito êxito. É um dos ataques que são os mais os que dão mais sucesso aos invasores. Porque, infelizmente, muita gente simplesmente ignora as práticas que a gente costuma comentar, que são boas práticas para a criação de senhas. As pessoas criam senhas óbvias, utilizando caracteres em sequência, números em sequência, placa de carro, datas de aniversário, de nascimento, de casamento, sei lá mais o quê, placas de automóveis, coisas desse tipo, e isso é um prato cheio, porque os invasores eles têm programas que vão testando, né, vários tipos diferentes de combinações de caracteres e até que em um determinado momento acabam descobrindo. E os algoritmos, eles fazem, né, rapidamente esse teste com datas, placas de carro, número de telefone, número de documento, né? Então a gente nunca deve usar, mas esse assunto ele é abordado quando a gente fala lá sobre os procedimentos de segurança, tá? Um ataque de força bruta pode ocasionar troca de senha, né? O atacante descobriu a senha de alguém, vai lá e troca a senha daquela pessoa, de forma que aquela pessoa não consegue mais acessar o serviço. Pode gerar invasão ao serviço de e-mail, se o atacante consegue descobrir a senha, né, do provedor de e-mail de alguém, vai lá, né, e consegue acessar os e-mails, inviabilizar a leitura e tudo mais. Acesso à rede social do usuário, isso acontece, né, inclusive com pessoas famosas, que eles dizem que são hackeados, né? Na verdade, então, são pessoas que conseguem descobrir as senhas que elas usam para acessar as redes sociais, e a invasão ao computador propriamente dito. Isso também é algo que pode ocorrer quando o ataque de força bruta logra êxito. Vamos lá. Outro ataque
que é muito importante a gente conhecer é o ataque que a gente chama de DOS ou DDoS, que é um ataque de negação de serviços. Aí a gente está se referindo a serviços que são prestados pela internet. Muitas vezes a gente pode tentar acessar um determinado serviço e não conseguir, ou porque não consegue nem entrar no site, ou porque entra no site, mas não consegue executar a operação que precisa. Tá? Muitas vezes, essa negação de serviços, ela ocorre porque simplesmente o site está recebendo uma quantidade exacerbada de acessos e quando isso ocorre, há implicações técnicas que impedem aquele servidor de prestar os seus serviços. Quando, né, um servidor recebe uma quantidade exagerada de solicitações simultâneas, ele provavelmente ficará impedido de prestar o seu serviço. Isso não ocorre necessariamente por alguma ação maliciosa. Isto é uma contingência técnica da internet. Por exemplo, quando lá começaram a liberar o tal do auxílio emergencial, né, com o advento da pandemia, tinha que acessar a internet para tentar, né, obter lá o tal do auxílio. Muita gente não conseguia nem chegar lá no site. Por quê? Porque estava havendo milhões de solicitações simultâneas e o servidor lá da Caixa Econômica não conseguia prestar o serviço. Quando abre inscrição para o Enem, quando começam a vender ingresso para o Rock in Rio, para o desfile de escola de samba, são coisas que atraem uma quantidade muito grande de tentativas de acesso simultâneas. Então, o servidor não consegue lidar com aquela quantidade exacerbada de solicitações de acesso e acaba, então, ficando impossibilitado de fornecer os seus serviços. Por isso que a gente chama de ataque de negação de serviços. O ataque, propriamente dito, é que visa deliberadamente deixar um servidor desses fora do ar. Então, esse ataque consiste em sobrecarregar um determinado servidor com uma enorme quantidade de tentativas de acesso que é para tirar aquele serviço de operação. Então, lembre-se que o ataque que a gente chama de DDoS, ele não visa obter informações, roubar informações, né? Esse ataque visa exaurir recursos e causar indisponibilidades ao alvo, ou seja, fazer com que o alvo fique impossibilitado de prestar o seu serviço, tá? Então, isso ocorre da seguinte forma. Nós comentamos também, há pouquíssimo tempo atrás, sobre o que são bots e o que são botnets. Bot é um programa malicioso que dá controle de um computador ao atacante. O atacante passa a controlar o computador remotamente, passa a controlar o computador à distância. E botnet é uma rede de bots que o atacante pode ter. Então, essas botnets, elas são usadas geralmente para gerar esse ataque que a gente está vendo, que é o ataque de negação de serviços. Então, ele é o seguinte, o atacante, ele manda os seus zumbis, ele manda os computadores que ele controla, numa mesma data, no mesmo horário, tentarem acessar o servidor da vítima. Então, a gente está falando de milhares de computadores que vão tentar, ao mesmo tempo, acessar um determinado site. Isso vai fazer com que o servidor, né, que hospeda aquele site receba uma quantidade exacerbada de solicitações simultâneas e, né, o site vai ficar impedido de prestar os seus serviços. Tá? Então, esse é o ataque que a gente chama de ataque de negação de serviços, DDoS. Beleza? Então tá, vamos encerrar esse bloquinho por aqui e ainda faltam mais algumas coisas para a gente falar ainda sobre ataques, mas eu vou deixar
para falar sobre isso daqui a pouquinho no nosso próximo bloco. Até lá.